Obrigado. O som tá bom, Ricardo? Tá ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Dá para ouvir, Giane? Ricardo, dá para ouvir bem? O som tá certo? Obrigado. Precisa de alguma coisa? Não. Já tá ao vivo? Já. Não, mas... Mas não posso sair de lá, não. Claro que pode. Obrigado. Já vai dar o horário. Hã? Vai dar o horário. Não tem.
Boa noite, gente. Graças a Deus, nós vamos iniciar o nosso Evangelho da noite, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade, agradecendo ao Maria Amélia, ao seu Capel, por permitir, ao Ricardo. E eu queria convidar a todos que nós façamos uma prece para que possamos nos unir com os mensageiros de Jesus, com os mensageiros da corrente do Maria Amélia. Então, pedindo assim que todos nós possamos fechar os nossos olhos, nos acalmando um pouco, deixando as coisas do dia a dia de lado, que possamos pensar um pouco em Jesus, Ele estando ao nosso lado, nos dando força, esclarecimento, envolvendo a nós, a nossa família, o nosso lar, em energias de saúde, de paz, de equilíbrio, que possa assim trazer harmonia ao nosso lar, que possamos sentir a presença do Mestre em cada cômodo da nossa casa, que possamos sentir a presença dos seus mensageiros, nos fortalecendo, nos assistindo, abraçando a cada um de nós. E para que possamos iniciar o Evangelho da noite, vamos antes fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, caiamos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Hoje nós vamos falar no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Então eu vou ler, como é de costume, nós lemos um trecho do Evangelho e depois nós comentamos, esses trechos para que a gente possa ter um melhor entendimento. Então, diz o texto, o primeiro item. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular, e lhes perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa de vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse trecho está em Mateus, capítulo 17, de 14 a 20. Então, precisamos entender um pouquinho sobre esta fé, e Jesus nos convida a esse entendimento para que a gente possa raciocinar. Aqui nós acreditamos na questão, nós vemos as pessoas falarem, eu tenho fé, como isso, eu tenho fé que isso vai acontecer, como sinônimos de esperança. Ela tem esperança que vai acontecer. Mas a fé é mais que isso. A fé tem que ser a crença, acreditar no resultado, a crença na certeza de Deus por nós.
seja qual for o resultado, mas que Deus está conosco. Não é apenas uma crença. E se nós formos vermos as escrituras antigas, então tem, né, um sentido diferente, um pouco diferente. Aqui para nós, né, a fé é uma crença. Se pegarmos o Antigo Testamento, principalmente na tradução grega, e ele diz, né, que a fé significa acreditar e também significa agir de acordo com aquilo que você acredita. E também significa fidelidade. A fé significa fidelidade. Agir de acordo com aquilo que estou buscando. Então tem um sentido bem mais amplo do que nós temos aqui, como se fosse apenas uma esperança. Então são mudanças de conduta que precisamos entender da forma que era realmente entendida na época de Jesus. Então essa questão, né, da confiança, ter confiança muitas vezes na própria força, as pessoas que têm uma fé, elas conseguem até realizar algumas coisas materiais que muitas vezes não conseguiriam. Então junta a confiança, essa força, e eles vão conseguir fazer as coisas materiais que muitos não conseguiam. E o Cristo traz a orientação desta fé que transporta a montanha, e eles nos chama a compreensão do poder desta fé, como ele diz, né? Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia transportar montanhas. E muitas vezes as montanhas estão dentro de nós. É essa que nós precisamos modificar. E ele convida a gente a meditar um pouco. Isso que falta para nós, principalmente nós aqui, mais os latinos aqui, nós pouco paramos para meditar e pensar nas coisas. E o Cristo, ele nos convida. Será que estamos colocando em ação em tudo aquilo que fazemos, ou estamos deixando a vida, né, nos levar ao sabor do vento? Será que colocamos, né, a nossa fé, a nossa crença em Deus, nossa crença em Jesus, o nosso pensamento em todos os momentos? Então precisamos pensar, será que a gente reclama muitas vezes das tribulações, das dificuldades? Será que eu estou realmente abraçando a Jesus? Então precisamos observar. E Deus, nosso Pai, né, ele enviou Jesus para que pudesse dar muitos exemplos para nós, ele sendo o nosso irmão mais velho. E a gente lembra naquele irmão mais velho, aquele que algumas vezes dá uns puxão de orelha, mas sempre está com um ombro amigo, com o braço, com uma boa palavra, ou nos reconduzindo na vida. Então Deus enviou Jesus como este irmão mais velho, com muito, muito carinho, com muito amor. A gente estava passando um momento muito difícil, o mundo, e ele aí veio para nos orientar novamente. E continua. Tanto que nós estamos estudando nada mais, nada menos do que a palavra do Jesus, ele que continua nos orientando. Mas, infelizmente, as coisas da vida, nós colocamos muitos obstáculos. E nós damos mais importância às nossas coisas do dia a dia, às coisas materiais, do que a Jesus e as orientações que ele nos passa. E até um momento atual de a gente refletir, de pensar, por que será que a Terra todinha, né, está passando essa dificuldade, está passando essa transformação? Será que nós não precisamos refletir um pouco, parar e pensar, né, nisso? E Jesus nos convida a isso. E nós temos, né, sabemos todos os lares, não tem um que não passa algum tipo de dificuldade. E através do nosso dia a dia, através do nosso trabalho, das preocupações, né, do lar, do sustento, muitas vezes são motivos para a gente até esquecer de Deus e esquecer de Jesus. Fora isso, as coisas materiais que nós damos mais importância, né, na nossa vida, a posição social, os conflitos, dores, muitas vezes até no momento de dor, a gente está com dor, passando dificuldade, a gente esquece dele.
que Ele pode nos ajudar, Ele nos ajuda, mas precisa que a gente volte e se lembre dele, né? Porque eu acho que o mais duro é igual a gente tem família, tem irmãos e a gente não poder contar com ninguém. E Jesus é o nosso irmão mais velho, ele fez este nosso planeta, este nosso mundo, com muito carinho, com muito amor para nós. E a gente, na dificuldade, a gente não lembrar dele, e pior, nem na alegria, né, de partilhar com ele, precisamos aprender este partilhar com ele. E infelizmente a gente vai aos poucos se distanciando, as pessoas vão dando mais valor para as coisas materiais do que este contato com Deus e com Jesus. E nós temos, né, a certeza que, pelos os exemplos que ele nos deixou, ele sempre nos amou e continua nos amando. E eu queria ressaltar, né, a vida toda de Jesus foi este exemplo de vida dele. Mas eu queria ressaltar essa questão da comunhão de Jesus com Deus. Eu acho que uma das coisas principais, como na época o mundo era politeísta, a maior parte, e foi feito um trabalho para que fosse ser monoteísta, quer dizer, acreditar em um Deus único, e Jesus provou isso, esse Deus único. Então uma coisa que ele trouxe muito importante para nós é essa crença nesse Deus único, e ele tinha essa prática, este amor, essa confiança e essa vivência com Deus muito grande na vida dele. Então toda a vida dele, tudo que ele fazia, tudo que ele ia fazer, antes ele conversava com Deus. E são diversos exemplos que tem no Evangelho sobre ele conversando com Deus. E o que ele fazia? Ele se afastava, né, nos montes, em lugares onde ele podia ficar sozinho. Depois, quando ele estava com os seus discípulos, algumas vezes ele ia orar junto com os discípulos, mas muitas vezes ele ia sozinho. Ele ficava horas e horas conversando com Deus, meditando, com certeza pedindo orientações e agradecendo pela ajuda que Deus sempre deu a ele. Então eu queria ressaltar alguns momentos, né, no Novo Testamento que falam dessa comunhão com Deus, e acredito eu que é o que falta bastante em nós, essa comunhão. Eu digo, né, por mim mesmo, é uma coisa que eu tenho que aumentar, essa comunhão com Deus, e muitas vezes nas tribulações, nas dificuldades, a gente acaba esquecendo daquele que mais nos ama. Então eu queria destacar, eu peguei o Evangelho de Lucas, então no primeiro item, no 3:21, que fala do batismo de Jesus. Então Jesus, quando estava sendo batizado, ele diz, né, achava-se em oração e o céu se abriu. Num outro momento que eu separei, na escolha dos seus apóstolos, Jesus tinha 72 apóstolos, né, que seguiam ele, e desses todos ficaram 12. Então, para a escolha desses apóstolos, Jesus ele passou a noite toda orando a Deus para que pudesse escolher esses 12 apóstolos, aqueles que seriam os seus amigos, que passariam a boa nova depois que ele assim partisse, porque Jesus já sabia, mas ele tinha que escolher. E para isso ele, em prece, a noite toda, orando a Deus, pedindo as inspirações, as orientações. E aí vamos lembrar de nós, né? A gente tem uma boa lembrança dos nossos pais, muitas vezes a gente de criança, e os pais velando ao nosso lado, nessa comunhão com Deus, né, com Jesus, pedindo a melhora dos filhos. Então, o mesmo sentido que Jesus fazia, essa comunhão com Deus para que pudesse ser o melhor para aqueles que ele ama. Um outro item também importante, no 18, Lucas 18:1, ele diz: a necessidade de orar sempre sem esmorecer
Esmorecer quer dizer enfraquecer ou afrouxar. Então temos que ter a persistência nessa questão da prece, da oração, de se recolher para orar, de falar com Deus. E no seu momento de partida principal, né, quando ele vai deixar o seu corpo aqui, e a última prece que ele faz a Deus, né, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, um exemplo de oração, exemplo de amor, de dedicação a alguém, a Deus, a quem ele pode e confiou a sua vida todinha. Então, será que nós estamos fazendo da mesma forma? Será que estamos agindo do mesmo jeito? A gente vê que, graças a Deus, tem bastante pessoas que comungam desse mesmo tipo de pensamento, de estar em comunhão com Deus, com Jesus. Nós estamos aprendendo agora, graças a Deus, a pandemia que está fazendo a gente pensar um pouco mais em nós, a gente está acolhido em casa, nos nossos lares e refletindo. E como eu disse antigamente, acho que muitos de nós que se lembram dos nossos pais, dos nossos avós, quando estávamos doentes, e eles passavam a noite ou o dia orando, né, pela nossa melhora. Então, eu acho que é uma das lições importantes que o Evangelho traz, essa questão dessa comunhão com Deus, né? E nós deixamos, né, os nossos interesses materiais influenciar negativamente nessa nossa melhora, nessa nossa comunhão. E até Kardec traz nesse trecho do Evangelho que eu achei importante, ele diz, né, nós deixamos nosso interesse material influenciar negativamente. O egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são tantas montanhas que são obstáculos dos que trabalham para o progresso da humanidade. Então aí, né, para todos nós, porque ele diz, né, dos que trabalham para o progresso da humanidade. E aí nós vamos refletir sobre o Evangelho que fala dos trabalhadores da última hora. Quem são eles? Somos todos nós. Pouco importa a religião, o credo, o que seja, pouco importa a doutrina ou se não tem doutrina, todos nós somos trabalhadores do Cristo e temos uma tarefa a cumprir, né? Não importa se seja pequena, se seja só no nosso lar, mas é uma tarefa junto com o Cristo. Até no nosso trabalho material é uma tarefa junto com Cristo. Então precisamos pensar nisso, né? Vencer, como ele diz, vencer o nosso egoísmo somente pensando em nós. E aí eu faço uma reflexão, o Ricardo comenta bastante conosco, né, que a casa está trabalhando bastante nessa questão em auxílio e em dedicação às pessoas. Isso é um movimento muito bonito que todas as casas e as religiões e o Maria Amélia tem feito em auxílio às pessoas. Então a gente está deixando de ser um pouco de pensar em nós, no egoísmo e colocarmos em prática isso de uma forma melhor. Com relação à cegueira do fanatismo, nós abrimos, né, o nosso entendimento que não somos apenas uma doutrina, uma religião, todos somos irmãos. Então fazemos, né, as nossas obras, as nossas atitudes para todos. Pouco importa a religião, pouco importa a crença. Ali é um ser humano, ali é um irmão nosso que precisa de ajuda, precisa ser ajudado. E não vamos olhar, né, de forma nenhuma para isso. Kardec também ressalta a questão da fé, e ele fala de duas fés, da fé robusta e da fé vacilante. Pelo nome já diz, né, fé robusta, aquele que confere, né, a perseverança e a energia e os recursos que tem para vitória e para vencer as dificuldades. E nós vemos os exemplos quando tem aquelas catástrofes, chuvas e deslizamento de terra, onde as pessoas perdem todas as coisas, ficam praticamente sem nada. Primeiro a gente vê a bondade das pessoas de ajudar, e muitas pessoas querendo ajudar, mas essas pessoas que estão recebendo ajuda,
a simplicidade, a humildade. Ela falou, olha, eu perdi tudo, mas Deus proverá, Jesus proverá. Ele vai estar me provendo de alguma forma e não vai me faltar nada. Posso passar uma dificuldade ou outra, mas eu vou reconstituir tudo aquilo que eu perdi, né? E por outro lado, a fé vacilante, aquele que não acredita em nada, até a gente costuma falar do reclamão, que reclama de tudo, que não confia, que acha que não vai dar certo, tudo que ele faz, ele não vai conseguir. Então, porque falta um pouco mais de fé e até um pouco de boa vontade. Tem um trecho no Evangelho, João 5,11, João 5,1, e ele fala dessa questão desse reclamão, deste que pouco faz para receber ajuda, que são bastante. Então ele fala do poço ou da piscina de Betesda. Era um local na cidade de Jerusalém, era uma piscina, e lá tinha uma tradição, que lá quando passava o anjo do Senhor, a água borbulhava ou a água mexia, e quando assim acontecia, as pessoas que estavam lá pulavam na água, e somente o primeiro receberia ajuda, receberia a cura, era curado dos seus males. E ali reunia em volta todo tipo de doente, né? Paralítico, doenças de pele, doenças, né? A gente pode imaginar naquela época o sofrimento das pessoas. E um caso em particular de um senhor. Há 38 anos ele frequentava ali e nunca tinha recebido ajuda, nunca tinha conseguido a ajuda. E aí eu assisti num trecho de uma palestra do Divaldo, e ele diz que a benfeitora Joana de Ângeles, ela comenta, falou, ó, ele nunca recebeu a ajuda porque ele não ficava na borda, ele ficava mais lá atrás porque ele não acreditava e não confiava nessa ajuda. Então, muitas vezes a gente nem quer receber a ajuda, a gente fica distante. Só que nesse caso, esse senhor ele teve a bondade do nosso Mestre Jesus, que passando por lá, se aproxima desse senhor e vê a dificuldade dele. E a primeira pergunta que ele faz, ele sempre fazia essa pergunta para que pudesse movimentar o nosso pensamento, o nosso espírito. Ele diz ao senhor, quer se curar? Quer ficar curado? Aí o senhor diz sim para ele, né? E ele ordena, levanta-te. Esse senhor levanta, pega a maca e vê que está bem e vai embora. Então, o primeiro destaque é o amor de Jesus, né? Então teve que Jesus ir até ele e fazer essa bondade de curá-lo. E ele assim saiu curado. Depois, o momento de orientação, né, do irmão mais velho, com carinho, com amor, mas às vezes com aquele puxão de orelha, ele encontra esse senhor no templo, nesse mesmo dia, e Jesus pergunta a ele, estás curado? E ele diz, né, sim. Aí Jesus diz para ele, então não peques mais, para que te não suceda algo pior. Então Jesus ajudou, auxiliou, mas orientou, falou, olha, para de pecar, para de errar, tenha uma vida, né, melhor, mais regrada, para que isso não volte e não volte de forma pior, né? E nós vemos isso, conhecemos isso através da reencarnação, a certeza de agirmos cada vez melhor, né? Aí continuando, o Kardec fala também de um outro entendimento com relação à fé, a confiança, né, em Deus. Então ele diz, né, considera a fé a confiança que se deposita em uma atitude com a certeza de atingir um objetivo, unindo-se a uma fé em Deus para vencer as diversas barreiras e alcançar o seu objetivo, sem prejuízo nem a si e nem a seu irmão. Isso aqui é importante a gente entender, né? Eu tenho que ter uma fé, mas uma fé, né, com confiança e com coerência. Eu não posso pedir nada para Deus na minha prece, na minha oração,
para mim prejudicar o meu próximo, nem a mim mesmo. Né? Prejudicar o próximo, pior ainda. Né? A gente tem que ter a fé, se unir através da oração para pedir a nossa melhora, a nossa ajuda. Até nós brincamos, às vezes, falar que nós somos pidôncio, né? Só pedimos para Deus, agradecemos também, mas pedimos, né, muito por todos. Né? A gente vê as pessoas com necessidade e estamos lá pedindo novamente. Então devemos pedir com coerência pelos nossos irmãos, por aqueles que precisam, que necessitam, sem enxergando, né, que do outro lado existe o nosso irmão. Nunca pedir para prejudicar ou para machucar ou magoar alguma pessoa. E até pegando um trecho também de um orador que eu gosto bastante, o Haroldo Dutra, ele fala nessa questão da prece, às vezes que até para Deus é difícil. Ele diz, no caso dessa prece, existiam vários jovens do lado de um rio, de uma piscina, e o tempo estava meio ruim, querendo chover. E os jovens se juntaram para orar para Deus, para pedir que a chuva fosse embora, né, para que eles pudessem se divertir na piscina, no rio, assim seja. E falou que próximo dali existia um agricultor que passou a manhã toda roçando a enxada, e ele fazendo a prece para Deus para que chovesse, para que pudesse trazer, né, o benefício à colheita. Então, né, Deus com certeza deve ter beneficiado o agricultor, porque pelo trabalho, pela luta, porque ele estava fazendo, mas preces justas, né? Mas aí é a bondade de Deus, ele sabe melhor como agir. E no caso da fé, da confiança, um exemplo que é bastante dado, que nós ouvimos bastante nas palestras, aquele caso em Marcos 5, 25 e 30, que fala da mulher hemorroísta, a senhora que tinha, né, o problema já esse problema já há 12 anos. E ela já havia passado por todos os médicos, a saúde bem enfraquecida, bem debilitada, mas ela tinha uma fé e uma confiança se ela encostasse, ao menos que fosse nas vestes de Jesus, ela conseguiria a sua cura. E assim ela fez. Ela lutou assim, porque a multidão era muito grande. Onde Jesus estava, era sempre muitos que precisavam de ajuda e queriam estar próximo a ele. E ela vence essa multidão e ela só esbarra nas vestes de Jesus, na orla da veste, e aí ela consegue resolver este problema que ela tinha. Então, uma fé, uma confiança, ela confiava, falou, não, eu só de tocar as suas vestes, as vestes de Jesus, eu vou resolver a dificuldade, e assim ela resolveu, né, o problema dela. Aí, continuando, a fé sincera, ela é sempre verdadeira e calma, né? Nunca com atribulação, né? Tem sempre que temos muita calma na questão da fé, de pensar, de raciocinar. Confere uma paciência e um saber esperar, porque se apoia na inteligência e na compreensão das coisas. Tem certeza de chegar ao fim. O Chico Xavier, ele tinha um papelzinho na cama dele, que sempre estava escrito, isso também passa. Então, em todas as dificuldades, né, o Chico era o espírito maravilhoso que era, mas como ser humano passou muitas dificuldades, muitos problemas, muitas lutas, amava as pessoas e sempre estava sofrendo, mas sofrendo de uma forma calada, né, assim. E ele tinha essa frase, que tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons passa. Então precisamos ter o equilíbrio, precisamos ter, né, a inteligência, a compreensão disso. Agora, uma questão bastante importante é essa questão da fé. Nós pensamos na fé, nas nossas religiões, na doutrina que nós frequentamos, em todas as outras, ela não dá um salvo-conduto da dor, né? Então,
não importa qual religião nós frequentamos, nós vamos passar por aprendizados com mais dores, com menos dores. Cada um tem, né, a sua responsabilidade que nós assumimos no passado e não nos isenta da dor, né? Nós não estamos imunes. Muito pelo contrário. Quanto mais compreensão, quanto mais entendimento da vida e da vida espiritual, essas nossas dores elas chegam até mais perto, mais rápido e temos que ter uma força maior. O que nós temos a certeza é que nunca nos falta ajuda e proteção, amparo. E quanto mais nós temos fé, nós acreditamos, mais nós se fortalecemos e conseguimos vencer as dificuldades confiando. Falou, olha, tá difícil, tá duro, mas vou ter paciência, vou ter fé que isso vai ser resolvido, entrego na mão de Jesus e Ele vai nos inspirando, nos orientando, tendo realmente paciência. Principalmente nos momentos de agora, não tem quem não tenha, ou na família, ou um amigo, ou no trabalho, né, só nós ligarmos a televisão, o jornal, para vermos a dificuldade que existe, né, em todo, não só no nosso país, mas no mundo todo. Então, a dor existe, então precisamos ter consciência que às vezes é necessária para o nosso aprendizado. Então, tenhamos paciência, sabedoria, vamos tentar enxergar de uma outra forma que Deus vai prover de alguma forma a ajuda. Não que fiquemos apenas com o braço cruzado, não, devemos ir atrás, conversar com Deus, se recolher, conversar com um amigo, né, alguém que possa nos orientar, nos esclarecer. Até a nossa casa, ela tem alguns amigos que se dispõem a conversar aqueles que estão com dificuldade, não nossa casa só, mas muitos estão estendendo a mão. Então, não só conversar com Deus, com Jesus, porque muitas vezes, né, a maior parte das vezes, Deus conversa conosco pelos nossos amigos ou pelas ocasiões. Né? Deus não tem boca, Deus não fala conosco, mas usa as pessoas que estão próximas a nós. E muitas vezes, aquela pessoa que está conversando conosco foi a que Deus mandou, né? Ou ocasiões que vamos pegar uma orientação muito, né, muito importante. E principalmente, nós que conhecemos um pouquinho da reencarnação, das vidas sucessivas, sabemos que precisamos passar por aprendizados importantes e cada um, né, de uma forma diferente, mas como o próprio Evangelho, Jesus diz, com muita fé, com confiança em Deus, se unindo com Ele, pedindo a inspiração e orientação sempre. E uma coisa bem bacana é agradecer, né? Não existe nada melhor do que a gente ter a gratidão e a reverência a Deus por tudo que Ele faz por nós. E é muita coisa. Só de estarmos aqui vivos, né, mais um dia. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, é muito importante. Uma questão dessa comunhão que Jesus falava, e eu acho que a gente precisa pensar, e não só pensar e começar a fazer mais, essa questão da comunhão com Deus. Né? Comunhão. Né? O que é comunhão? Se a gente lembrar de marido e mulher, não os brigão, aqueles que estão juntos, que estão mais tranquilos, a mulher fala, o marido já sabe, os dois resolvem as coisas juntos, um pensa, o outro já está ali, já estão os dois unidos para poderem resolver as coisas, né? Então, uma harmonia, uma cumplicidade muito grande. Então, através deste momento que a gente fica sozinho no nosso quarto, o próprio Jesus diz, né? Entra no teu quarto e em segredo conversa com Deus, conversa com Jesus. É isso que nós precisamos, nessa comunhão, estar com Ele conversando,
Falamos como um pai, com alguém que a gente ama, que a gente considera para pedir orientação. Falamos com um amigo, na hora que a gente pode, né, até brigar, né, e achar ruim de qualquer coisa que não está dando certo. E também com muita reverência, né, agradecendo pela bondade, pelo amor dele, de ele estar conosco, de ele estar nos ajudando. E uma coisa que eu acho que é muito bacana é aproveitar para agradecer a Deus, né? Agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus até pela doença, né? Quantos não estão em dificuldades sem poder fazer aquilo que queria? Mas mesmo neste momento precisamos agradecer a Deus porque aquilo muitas vezes vai nos aliviar de um mal maior que nos levaria a muita dificuldade em outras existências. Então, passar a dificuldade que estamos passando com fé, com perseverança, confiando que será, né, amanhã será um novo dia. E com certeza, né, tudo passa, como diz o próprio Chico. E para a gente finalizar, está quase no finalzinho, aproveitando esse dia que é o dia de passe espiritual para questão de saúde, aqueles que marcaram a cirurgia, a nossa fé tem uma questão muito importante. A fé, junto com o magnetismo, ela pode impulsionar de uma forma muito mais rápida a nossa ajuda, a nossa cura. Então, que tenhamos fé, pensemos nisso com confiança em Deus, se nós realmente merecermos essa ação magnética que esses amigos do bem sempre nos trazem, que eles possam acelerar essa nossa cura, essa nossa ajuda que estamos precisando, ou que pedimos para algum familiar nosso, para algum amigo. Então, com fé, e o próprio Jesus disse, né, a tua fé te curou. Então, com certeza, ele sabe que nós temos essa capacidade. Então, falta para nós, eu digo isso por mim, talvez um pouco maior dessa comunhão com Deus, né, nas dificuldades, e lembrar, falou, não, estou em dificuldade, parar um instante, conversar com Deus, estou em alegria, meu Deus, muito obrigado, venha participar conosco, estou num aniversário de família, convidar Jesus também para estar lá conosco, para que possa abençoar todos os nossos momentos. Então, é isso, e não esquecer dessa comunhão, né? Pensar. Vamos pensar que precisamos, né, de Jesus, que nem o exemplo de agora, né? Não só nós aqui no Brasil, o mundo todo, ninguém sabe para onde vai, né? A Covid tirou o chão de todo mundo. Então vamos se agarrar, né, novamente em Jesus, pedir para Ele que seja o leme, né, que nos guie, porque com certeza Ele sabe qual é o melhor para nós e precisamos dessa ajuda, né, de Jesus para nos guiar nestes momentos de dificuldade. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e para a gente fazer a nossa prece, que mais uma vez fechássemos os nossos olhos, elevando o pensamento a Jesus, pedindo a Jesus que possa fortalecer em nós a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que possamos ter essa comunhão que Jesus propõe a todos nós, para que possamos compreender o porquê da nossa vida, o porquê deste aprendizado, que Jesus possa nos ajudar e, se for do nosso merecimento, que Jesus possa trazer o lenitivo que precisamos para ser um bálsamo ao nosso espírito, à nossa alma e à nossa vida. Muito obrigado por mais oportunidade, muito obrigado ao Ricardo, à família do Maria Amélia, a toda a diretoria. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma ótima semana. Muito obrigado, gente.